Amém, queridos? Poder sentar em nome de Jesus? Vocês estão bem? Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle, exaltando. Quero orar com você, antes de a gente começar a ministração. Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Pai, nós queremos esse momento ouvir um pouco da Tua Palavra. Nós podemos um pouco contemplar das canções que foram ministradas aqui. E nós pedimos em nome de Jesus que a ministração da Palavra toque o nosso coração no mais íntimo, trazendo para nós luz da Tua Palavra, direção do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 1. E eu quero ler com você no versículo 7 até o versículo 13, para a gente iniciar aqui como introdução. 2 Crônicas, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7. Eu quero falar com você de um assunto simples e que, se a gente entender, 90% dos nossos problemas são resolvidos. Eu quero abordar com você, tratando sobre esse assunto, e eu queria que você absorvesse isso para o seu coração e aplicasse no seu dia a dia. Todo mundo encontrou? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, amém? Olha o que diz: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Versículo 10, ele diz o seguinte: olha, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 11, disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Esse texto para mim é um texto fundamental, e traz para nós uma luz de algo que para mim é esplêndido. Salomão, em uma oportunidade, narrada aqui em 1 Crônicas, e também narrada em 1 Reis, se eu não me engano, ele pede ao Senhor duas coisas específicas, que é, fala comigo, essa sabedoria, conhecimento. Esses dois pontos para mim são os pontos fundamentais que eu tento carregar na minha vida: sabedoria em primeiro lugar e conhecimento. Para que a gente possa iniciar essa ministração, eu quero que você compreenda a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é algo que eu e você, com o decorrer da vida, na busca, a gente consegue adquirir. Conhecimento, através da leitura, através da experiência, através de oportunidades, no dia a dia você consegue ter conhecimento. Mas sabedoria é algo altamente específico e exclusivo, porque a sabedoria ela não vem de parte humana, ela vem de Deus, amém? E Salomão ele foi muito assertivo em pedir sabedoria para Deus. Eu quero falar com você sobre esse assunto, porque eu percebo que, se a gente colocar em prática esses dois princípios, tanto da sabedoria tanto do conhecimento, eu acredito que 90% dos problemas que a gente tem, não só na igreja, mas no dia a dia, nos outros ambientes, pode ser resolvido. Muitas confusões, brigas, desavenças, problemas que acontecem, é porque talvez nós não temos domínio do conhecimento, e tampouco nós sabemos um pouco sobre a sabedoria. E eu queria trabalhar com você com base nisso. Olha, eu queria te incentivar a sempre pedir a Deus sabedoria, amém ou não amém? Hoje nós vamos orar daqui a pouco, e eu queria te conduzir na sua oração, te pedindo para você pedir a Deus condição para você ter sabedoria da parte dele. Olha, queridos, de nada adianta a gente ter condição financeira, ter oportunidade e não ter o conhecimento e principalmente a sabedoria. Pode ser que você consiga ter uma oportunidade em um determinado momento, mas se você não tiver o conhecimento, essa oportunidade ela vai passar por você e você não vai conseguir pegar ela. Então é importante a gente entender isso. Para falar sobre sabedoria e conhecimento, a gente precisa ir num texto específico. Eu quero que você vá comigo lá em Provérbios, no capítulo 1.
Provérbios, capítulo 1. Quem sabe o que significa provérbios? Levanta a mão. Poucas pessoas sabem o que significa provérbios. Provérbios no original, no hebraico, significa que a palavra provérbio significa conhecimento, direcionamento, instrução, orientação. Essa é a ideia e a pegada do livro de Provérbios de Salomão. Esse escrito de Salomão aqui em Provérbios, quando você vai analisar na história, você percebe que Provérbios foi escrito quando Salomão ainda era jovem, quando ele estava no gás, na força, no vigor. E quando você vê em Eclesiastes, você vê já Salomão mais velho, a pegada de Salomão já é outra pegada, mas em Provérbios é definido como o livro do conhecimento, o livro da sabedoria. E eu queria ver com você, Provérbios no capítulo 1, no versículo 1, eu quero dar o start com você, pegando esse detalhe aqui interessante. Olha o que diz em Provérbios no capítulo 1, versículo 1. Está sendo claro? Amém? Então vamos lá, olha o que diz. Provérbios, ou seja, ensinamentos, conhecimentos de Salomão, filho de Davi. Então o texto começa te dando orientação do que significa provérbios. É um direcionamento, é uma instrução de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Olha o que diz o versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça quem, queridos? O sábio, e cresça em prudência. Salomão começa dizendo o seguinte: olha, eu vou dar para vocês umas instruções como quero que você comporte na vida. Salomão diz o seguinte: olha, eu vou passar para vocês, nesse livro aqui, alguns ensinamentos para que você consiga aplicar na vida. E quando Salomão ele diz aqui, ó, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso, ele está referindo aos ensinamentos de Provérbios. Amém ou não amém? Então ele começa dando um pontapé, apresentando o que é esse livro aqui. Ele diz, ó, esse livro aqui é de minha autoria, eu estou escrevendo esse livro aqui, e esse livro é sobre conhecimento, direcionamento. Aí ele começa explicando isso. No versículo 4, ele se posiciona como o cara que vai te dar o conhecimento e a direção através do Espírito Santo. Versículo 5, olha o que ele diz: ouça o sábio e cresça em prudência. Eu li com vocês o outro texto lá em 2 Crônicas, e o outro texto apresenta Salomão pedindo a quem sabedoria? A Deus. Então Salomão recebe sabedoria da parte divina, então ele é instituído de autoridade para poder falar sobre sabedoria. Então não é um cara comum. Se você for observar na história da palavra de Deus, o texto aqui em 2 Crônicas diz que não houve rei e nem vai haver rei tão sábio como Salomão. Na Bíblia Sagrada, Salomão só está abaixo do próprio Deus em conhecimento, né? Ele não está acima, ele está abaixo. Mas na parte humana, Salomão foi o mais inteligente que já pisou nessa terra. E dicas de passagem, o segundo homem mais rico que já pisou aqui na terra, o primeiro foi Salomão, o segundo foi a família dos Rockefeller, né? Os Rockefeller, e depois do Andrew Carnegie. Então, Salomão, mesmo tendo esses caras que foram trilionários, juntando a riqueza desse pessoal, não conseguiu superar a riqueza de Salomão. Por quê? Porque Salomão, além de ter uma riqueza em valor financeiro, ele tinha madeira, ele tinha cedro, ele tinha especiarias, e esse pessoal conseguiu ter riqueza apenas em parte financeira. Salomão não. Além de tudo isso, Salomão tinha recebido de Deus o dom, né, a sabedoria em específico. Amém ou não amém? Então, aqui na terra, o homem mais rico que já pisou até agora, Salomão. Vamos lá então no versículo 4. Para dar ao simples prudência e ao jovem o conhecimento e o bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira a habilidade para entender os provérbios e as parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7, eu quero que você leia comigo, para ficar gravado no seu coração, porque eu acho que isso aqui para mim é um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. Vamos lá no versículo 7? 1, 2, 3. Só por aí, nesse aperitivo aqui, dá para você ver que o cara é muito sábio. Porque ele começa dizendo o seguinte no livro de Provérbios: olha, o temor do Senhor
não é o temor do homem, é o temor de quem? Do Senhor. Ele é o princípio, ele é o start, ele é o começo, ele é o início do saber. Mas, entretanto, porém, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse versículo para mim é um versículo muito específico, porque ele fala na temática, no teor, sobre os princípios que eu e você precisamos entender. Olha, para que eu e você consiga começar a adquirir o conhecimento e principalmente a sabedoria, precisa existir no nosso coração o temor de quem, queridos? Do Senhor. Você percebe no decorrer de todas as histórias, Sócrates, Heráclito, Platão, Sêneca, homens que foram de uma estúpida conhecimento, homens que dominaram o saber, homens que tiveram, de certa forma, uma inteligência absurda. Mas quando eu observo a vida dessas pessoas, eu vejo algo que era muito importante e acaba não tendo. Esse pessoal tinha sim o domínio do conhecimento, Einstein tinha sim o domínio do conhecimento, Sócrates tinha sim o domínio do conhecimento, mas faltava nesses homens o quê? Sabedoria. De nada adianta, para a gente iniciar esse momento aqui, eu ter o conhecimento e me faltar a parte mais importante, que é a cereja do bolo, a sabedoria. Sabe o que eu e você, como cristão, nós precisamos para os dias de hoje? Fala assim comigo: conhecimento, mas principalmente sabedoria. 90% dos nossos problemas, eles nascem ou não morrem porque falta em nós uma palavra ou uma virtude chamada sabedoria. E é tão perceptível que quando você começa a buscar o conhecimento e automaticamente você começa a trazer à tona o desejo de ter a sabedoria embutida em você, vai surgir pessoas, situações, momentos que vai fazer você tentar perder o desejo de adquirir isso. Repara para você ver, em toda a Escritura Sagrada, você vê Jesus dando direcionamentos, orientações pautadas em quê, queridos? Em sabedoria. Jesus, quando ele vai explicar para alguém que não conhece a palavra, naquele contexto, ele tenta trazer uma claridade muito simples, através de parábolas. Parábolas são contos. Ele não tenta dificultar. Isso tudo, compreendendo à luz de Provérbios, você vê que Jesus está tentando trazer o mais simples, e isso para mim é uma sabedoria. Então você vê, no decorrer da palavra de Deus, situações e momentos que homens pautados pelo Espírito Santo agiram com sabedoria. O que eu e você precisa para os dias de hoje, na nossa caminhada? Adquirir o tal da sabedoria, buscar o conhecimento. E é tão interessante que quando você começa a entender esse entendimento, algumas chaves na sua mente começam a abrir, algumas coisas que estavam trancadas. Quando você começa a ver que o princípio não é da ignorância, o princípio não é da brutalidade, você começa a perceber que é muito mais fácil a caminhada. Repara para você ver, tem dois tipos de polícia, que é a polícia nossa aqui, é a polícia militar e a polícia civil. As duas são polícias, e as duas trabalham com o povo, só que a polícia militar, ela trabalha, ela tem uma autoridade embutida nela, para trabalhar com o quê? Com o uso da força. É uma polícia mais ostensiva, ela vai para a rua, ela bate, ela faz um movimento. E tem a polícia civil, que é uma polícia mais trabalhando com o quê? Com o não que a outra não trabalhe com inteligência, só que a outra é uma polícia voltada mais para o choque. E a civil é uma polícia que trabalha com o quê? Com investigação, inteligência. É tão interessante que no final de tudo, você percebe que as duas polícias são autoridades, mas o trabalho da polícia militar, que é um trabalho lindo, ele precisa fazer o trabalho ostensivo, bruto, e depois entregar para quem, Elmo? Para a polícia civil, que trabalha com o quê? Conhecimento, investigação. Então, quando você observa na prática, você vê situações e momentos que são pautados geralmente em sabedoria. Repara para você ver, o pai falava uma coisa comigo quando eu era mais novo, e isso ficou cravado no meu coração. Ravani, o uso da força atrofia o cérebro. Quanto mais você usar a força, mais barato é seu trabalho. Quanto mais você pensar, mais caro ele fica. Quem concorda com isso aqui, irmãos? Isso aqui para mim, são ensinamentos que fazem com que você comece a fortificar o entendimento do conhecimento, o entendimento da sabedoria. E o texto aqui de Provérbios, ele traz para nós uma claridade muito bacana, porque o temor do Senhor, e não é qualquer Senhor, é do Senhor Yahvé, ele é o princípio do saber. Mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino. Salomão chega a dizer que aquele que despreza o ensino, o conhecimento, a sabedoria, são pessoas pautadas em loucuras. Sabe o que eu e você precisa fazer com o passar do tempo? Buscar conhecimento, buscar sabedoria. Eu posso ouvir um amém? Amém. Gente, fala com vocês uma coisa que é muito simples. A partir do momento que eu e você começar a buscar a sabedoria, que eu vou te apresentar quem que é a sabedoria de verdade, você vai ver que a sua vida vai passar a ser mais leve. Algo que eu e você precisa mudar, nos dias de hoje, é parar de agir com muita brutalidade. Geralmente pessoas que agem com muita ignorância tendem a não firmar em nada. Geralmente pessoas que não agem pautadas no conhecimento, na ignorância, na brutalidade, tendem a não firmar em serviço nenhum. O crente, ele é um povo seleto, escolhido da parte de Deus, amém ou não amém? E o crente precisa agir com sabedoria. Sabedoria no trabalho, sabedoria no casamento, sabedoria para resolver uma situação, sabedoria para poder entender que em momentos você precisa avançar, e em momentos eu preciso retroceder. Se eu ficar pautado só em avançar, uma hora dá errado. Tem hora que tem que pegar o seguinte, eu tenho que parar, me isolar e pensar, deixa eu refletir esse negócio. Deixa eu ver se as minhas atitudes estão sendo atitudes aplausíveis. Tem momentos que eu e você precisamos avançar, mas tem momentos que a gente precisa retroceder. Eu posso ouvir um amém de novo? Vamos lá então. Eu quero que você vai comigo agora, vamos pular um pouquinho para baixo. Vai comigo no versículo 20, para a gente ganhar tempo aqui. O que diz aí o título da sua Bíblia aí? Clama o que? A sabedoria. Olha o que diz no versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Repita assim comigo, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. O que Salomão está tentando dizer para a gente aqui de forma bem clara? Eu quero que você entenda algo prático, simples. A palavra de Deus, ela não foi escrita numa linguagem angelical. A palavra de Deus foi escrita pautada para que o homem consiga entender. Amém ou não amém? Então você vai ver que na Bíblia Sagrada, em alguns momentos, alguns termos que são humanos, por exemplo, as mãos do Senhor, os pés do Senhor, os anjos têm asas. Anjo tem asa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Entenda uma coisa, bem simples, pegando com base nisso aqui. Essa linguagem, as mãos do Senhor, os pés do Senhor, é uma linguagem para que você possa compreender, porque espírito não tem mão, espírito não tem asas. Amém ou não amém? Quando fala de asa, fala de querubins na Bíblia. Querubins da guarda angélica. Querubins não é anjo. Anjo significa mensageiro. São classificações diferentes. A gente confunde essas coisas. Mas vamos lá. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. O que eu aprendo com você nesse versículo 20 aqui, pautado em sabedoria? O texto diz que grita na rua a sabedoria. A primeira coisa que eu apresento a você, que a sabedoria não é algo qualquer ou um entendimento qualquer. A sabedoria pautada no entendimento de Salomão, fala assim comigo, é uma pessoa. A sabedoria pautada no entendimento de Salomão é uma pessoa. Presta atenção no que diz aqui, olha. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O texto aqui de Provérbios diz que o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, ela está gritando, falando o tempo todo nas praças e nas ruas. O que esse texto está dizendo para nós aqui? É o seguinte: esse texto diz que a palavra de Deus, ela está sendo ecoada por todo canto da terra. Não tem como ninguém dizer que não conheceram a Deus. Não tem como você ou eu negar a existência do próprio Deus. Amém ou não amém? Porque Salomão diz que clama na rua, nas praças, nas esquinas, a voz da sabedoria. Você percebe que o tempo todo, a voz do Senhor,
a pregação do Evangelho, o ensino está sendo ensinado, praticado, modificado, levado a todos os lugares. É quase impossível a gente dizer que não tem como saber que existe um Deus. É quase impossível você negar a existência de Deus, porque a tentativa de negar a existência de Deus significa que esse Deus existe. O texto diz o seguinte, olha, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza, ela expressa que existe um Deus supremo. Então Salomão disse, olha, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto do muro clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E agora eu quero falar com você quais são as palavras que a sabedoria está dizendo a todo lugar. Vamos ler comigo aí? Vem cá. Versículo 22. Olha o que a sabedoria está dizendo nas praças, nos lugares, nas casas, nas ruas. Até quando, ó nécios, a palavra nécio significa tolo, ingênuo, amareis a necessidade. Repete isso comigo, fala assim, até quando? Ó nécios, não os nécios, não, ó nécios, amarei a necessidade. O que a voz da sabedoria está dizendo o seguinte? O que a voz da sabedoria está dizendo? O que a voz da sabedoria está dizendo aqui para a gente? A primeira coisa que a voz da sabedoria está dizendo é aquilo que acontece no mundo. O que as pessoas mais fazem e mais escutam a todo tempo? A voz da necessidade. Por que as pessoas não conseguem se entregar por inteiro para Jesus? Porque elas querem ouvir a voz da necessidade. A pessoa vem na igreja, ouve a palavra, senta no banco, participa. O Espírito Santo, na hora do apelo, fala com a pessoa, está quase pegando ele pelo braço, trazendo aqui na frente, mas ele prefere ouvir o quê? A voz da necessidade. Ah, mas eu acho que hoje para mim, amanhã talvez vai dar certo para mim. É uma voz da necessidade. Por que as pessoas têm resistência talvez de servir ao Senhor? Porque largar os vícios diz mais alto. Isso significa o quê? A voz da necessidade. Quantos aqui tiveram uma certa dificuldade para se envolver no Evangelho por inteiro? Levanta a mão, não é vergonha não. Por quê? Porque talvez naquele momento estava ouvindo a voz da necessidade. E a voz da sabedoria está dizendo o seguinte, a primeira coisa, olha, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ou ignorante, ou tolo, ou nécio, amareis a necessidade? O que eu aprendo com você aqui, querido? A primeira trava que Salomão está trabalhando com a gente é o não amor à necessidade. O amar à necessidade faz a gente entrar em situações, em problemas que talvez a gente não consegue sair depois. O amar à necessidade faz com que a gente pegue contas, assume prestações de contas que não tinha que assumir. Tudo isso envolvido o amor ao quê? A necessidade. Eu tenho dinheiro para poder juntar para comprar um carro, mas aí o amor à necessidade, aquela pautação da necessidade, me faz antecipar algo que eu posso comprar na frente mais folgado. O que eu faço? Me endivido. Amor à necessidade. Está sendo claro? Então vamos lá, vamos caminhando aqui. Versículo 22 na parte B. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. A segunda coisa que Salomão bate aqui em cima, de Provérbios, falando que a voz da sabedoria, ela clama, gritando, dizendo, a segunda reclamação que Salomão tem aqui no texto, é vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. O que significa isso aqui? A palavra escarnecedor significa a ideia do açougueiro, aquele que arranca toda a carne dos ossos, a ponto de escarnecer. Então imagine ter um corpo aqui, e chega alguém e começa a arrancar essa carne. Essa pessoa está escarnecendo todo esse corpo aqui. Então, Salomão diz, e vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? A segunda coisa que eu aprendo com você, pautar na palavra de Deus. Algo que Salomão diz, que a voz da sabedoria está falando, é que o escarnecedor, ele tem uma necessidade de escarnear a carne. O que eu aprendo com você?
Eu e você não pode ser o que Salomão está dizendo aqui. Alguém pautado em escarnecer o próximo. Sabe o que às vezes atrapalha a voz da sabedoria ser ouvida nas praças, nos lugares? É porque os escarnecedores estão trabalhando. E aí se torna difícil ouvir a voz da sabedoria quando o escarnecedor está escarnecendo a carne. Quem está entendendo? O que eu aprendo com você pautado na palavra de Deus? A voz da sabedoria, ela está pronta para ser ouvida e está trabalhando. Só que o que eu e você precisa fazer? Nós precisamos não ser os agentes que escarnecem uns aos outros. Sabe por que tem muita gente que talvez veio na igreja e nunca mais voltou? Porque em algum momento, algum escarnecedor escarneceu a carne. E fez com que essa pessoa o quê? Não ouvisse mais a voz da sabedoria. Sim ou não? Talvez pessoas vieram aqui nesse lugar, aqui em outros lugares também, e não estão mais, porque o escarnecedor fez o trabalho que Salomão está dizendo aqui em Provérbios, escarneceu a carne. Irmãos, algo que eu e você precisa entender é que nós somos um só em Cristo Jesus. Nós não somos pautados e modelados para escarnecer ninguém. Nós somos chamados para poder restituir os irmãos. Nós somos chamados para poder pregar a mensagem do bom evangelho. Nós somos chamados para poder resgatar o perdido, não escarnecer o perdido ou o que estão aqui na casa do Senhor servindo. Essa parte vocês dão um amém para a gente ficar mais charamanaias. Vamos lá. Aí que diz: e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. A segunda ponderação é ao conhecimento. O aborrecimento ao conhecimento é como uma rejeição ao conhecimento. Deixa eu falar com você uma coisa. Começa, a fazer o seguinte detalhe. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Amém ou não amém? Mas assim, eu comecei a pensar, com base na palavra de Deus, analisando e pedindo o Espírito Santo de direção, uma maneira de agradar a Deus nas minhas orações. Porque às vezes, irmãos, as nossas orações falam mais da gente do que de Deus. As nossas orações é mais sempre pedindo a Deus as coisas do que dando a Deus a glória. E, na verdade, a oração precisa ser sempre colocando Deus em primeira instância. Amém ou não amém? E com o passar do tempo, analisando esse texto de Provérbios, eu comecei a pautar de uma oração diferente. Eu parei de pedir a Deus dinheiro, eu parei de pedir a Deus oportunidade, eu parei de pedir a Deus glória, parei de pedir qualquer coisa que seja fútil, porque tudo isso passa. Fama passa, glória passa, dinheiro passa, tudo isso é passageiro. Mas eu comecei a pedir a Deus uma direção de como fazer uma oração que agradasse o coração de Deus. Não estou te passando a fórmula correta, perfeita não, mas a fórmula que eu aderi para mim. Nas minhas orações, eu peço sempre a Deus o quê? Sabedoria. Fala: Senhor, me faz uma pessoa mais sábia. Senhor, enche meu coração de conhecimento e sabedoria. Me faz amar as suas leis. Quando eu compreendi esse negócio, eu entendi que o caminho ele pode ser muito mais curto. E eu acredito que essa oração é uma oração muito mais ouvida do que aquela oração que eu fico pedindo a Deus as coisas. Quem está entendendo? Mas tudo isso parte de quê, queridos? Sabedoria, conhecimento. Eu quero que você, a partir de hoje, é sério esse negócio, é sério, de verdade. A partir de hoje, parasse de fazer orações pedindo a Deus coisas materiais. Parasse de pedir a Deus para você ser abençoado. Você já é abençoado. Efésios diz que você já é abençoado. Ele te fez abençoado. Eu quero que você comece a colocar no seu coração o desejo de conhecer a pessoa que pode dar sabedoria. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Me dá direcionamento para poder fechar os bons negócios. Sabe por que muito negócio é mal fechado? É porque nós não temos sabedoria. Porque o Espírito Santo, que é um Deus e Ele é vivo e Ele é real, Ele incomoda, Sara, Ele mostra, Ele direciona. Quando é furado, Ele fala: abre seu olho. Mas só que a gente está não tão acostumado a ouvir a voz da sabedoria. Quando o Espírito Santo fala, você não consegue discernir se é a voz do seu eu ou se é a voz do conhecimento. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora, como um ato profético. Fala: Senhor Jesus, eu te peço agora nessa noite, que o Senhor derrame sobre mim sabedoria da parte do Senhor. Me faz um homem sábio, me faz uma mulher sábia. Eu preciso da sua sabedoria em mim, em nome de Jesus. Toma posse disso aí. Olha, muita decisão tomada errada, foi tomada errada porque não tinha a voz da sabedoria para dar direcionamento.
muita furada que já aconteceu, é porque talvez nós estávamos pautados em ouvir outras vozes, mas não ouvimos a voz mais importante que Salomão fala, que é a voz da sabedoria. Você quer ver um negócio assim que é furada? É você, antes de tomar uma decisão, não orar. Maico, tomou uma decisão e não orou, 90% dá errado. Mas se eu tomo uma decisão e antes de comunicar com alguém, eu faço uma oração pedindo a Deus conhecimento, direcionamento, cara, a chance de dar certo, de Deus abrir os seus olhos é muito grande. Quem aqui já estava prestes a fechar um negócio e orou a Deus e Deus mudou todo o foco do negócio? Levanta a mão. Eu já. Isso é o quê? Direcionamento de Deus. Só que às vezes a gente esquece essa parte. Irmãos, vou falar com vocês uma coisa, nós somos crentes em Cristo Jesus, amém? Nós somos pautados pela fé, nós acreditamos no sobrenatural, nós entendemos que Deus fala nos dias de hoje, nós entendemos que o Espírito Santo ele manifesta através do desejo do nosso coração, nós acreditamos que o Espírito Santo ele dá para nós direção, então nós precisamos crer nesse negócio. A sabedoria é algo que eu e você pedindo para Deus, Ele nos entrega também, e o conhecimento eu e você, se a gente buscar, a gente acha também, amém ou não amém? Vamos lá, olha o que diz o versículo 23, atentai para a minha repreensão. Olha, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse versículo aqui, Salomão está citando, é Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? É que esses caras não inventavam moda, eles repetiam o que estava na palavra de Deus. Sabe por que muita coisa hoje dá errado em pregação? Muita coisa assim é ensinada de forma herética, gigantesca, é porque os caras não vão para o simples. Salomão está repetindo aqui o texto bíblico, olha, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Um detalhe interessante, Salomão, ele recebeu sabedoria, e não recebeu um espírito para dar copiosamente nada para os outros, então é o próprio Deus que está dizendo. Então esse versículo aqui, traz para nós claridade, que quando fala, grita na rua a voz da sabedoria, está se referindo a Deus. Porque Salomão não tem condição de dar copiosamente nada sobre o Espírito dele. Amém ou não amém? Mas olha o que diz. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Quem disse isso aqui, irmãos? Quem disse isso aqui? Jesus. Jesus diz isso no Novo Testamento. Vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Vos farei saber as palavras. Eis que é a parte do Espírito Santo, dando para nós claridade. Ele diz que viria outro depois e faria lembrar as palavras dele, né? Outra coisa também, no versículo 24. Mas porque clamei, agora começa uma parte interessante para mim. Por quê? Porque a voz da sabedoria está dando direcionamento, instrução, e agora ela vai começar a falar o que acontece quando a gente não escuta essa voz da sabedoria. Presta atenção, olha que interessante. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, olha, por que o que, queridos? Por que o que? Eu clamei, eu disse, eu falei, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todos os meus conselhos e não quisestes a minha repreensão. Aí o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, para aqueles que não ouviram a voz da sabedoria e rejeitaram a voz da sabedoria, o texto agora traz uma claridade do que vai acontecer com essas pessoas que não escutam a voz do próprio Deus, que é a sabedoria. 25. Isso. Antes rejeitaste a todos os meus conselhos e não quiseste a minha repreensão. Versículo 26, olha o que acontece. Também o que, queridos? Vamos lá comigo, vamos lá. Também o que? Eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu o que? Eu zombarei. E em vindo o vosso terror, como a tempestade, que você não domina, você não espera, que acontece a qualquer momento, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Vocês estão comigo aí? Cadê? Está aqui em cima? Coloca para mim em cima, a gente lê todo mundo junto ali. Vocês estão com medo de ler o texto, parece? Coloca para mim lá, Provérbios 1, 25. Vamos lá, todo mundo lê junto. 1, 2, 3. Certo, e aí? 26.
e em vindo o vosso terror, eu zombarei. 27. Aí o que acontece? Quando chegar o aperto, aconteceu o quê? 28. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Versículo 29. Trinta. Trinta e um. Viu aí? Quando a voz da sabedoria não é escutada, não é ouvida, esse é o resultado. O texto diz que o Senhor vai rir, Ele vai clamar e não vai achar, vai buscar e não vai entender, e vão procurar outros sábios aqui no final. Só que os sábios não vão dar conselhos da parte de Deus, vão dar os seus próprios conselhos. O que eu aprendo com você? Olha, acho que a maioria de todo mundo está aqui, poucos têm menos de 3 anos de caminhada com Cristo Jesus. E quem sabe as nossas decisões foram pautadas em todo tipo de direcionamento e faltou, ou está faltando, a sabedoria. E o texto diz que para aqueles que não escolhem o caminho a ouvir a voz da sabedoria, o caminho se torna mais difícil. Diz o texto que por não ouvir a voz da sabedoria, o Senhor vai zombar, vai vir de uma forma tempestuosa que não domina. O texto diz que vai vir uma perdição como redemoinho, vai ter angústia, vão invocar e não vão entender a voz do Senhor e não vão achar o Senhor. O que eu aprendo com você? Olha, a importância de buscar a sabedoria da parte de Deus. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, pelo amor de Deus, Senhor, quanto tempo mais passa, mais sábio e mais parecido com Jesus aí você precisa ficar. Quanto mais passa o tempo, mais maduro na fé a gente precisa ficar. Tem problemas e situações que acontecem que se tivesse um pouquinho de conhecimento, uma pitadinha só de sabedoria era resolvido. Mas a gente sempre age talvez pautado pela carne. E a pautação pela carne tende sempre a ser um caminho mais difícil. Eu te oriento a partir de quinta-feira aqui hoje, a você começar a pedir a Deus, faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero receber da tua parte sabedoria. Eu quero ser um homem mais sábio, eu quero ser uma mulher mais sábia, eu quero ter decisões sábias, eu quero falar com sabedoria, eu quero ter... Irmãos, tem hora que não é o problema a fala, é como fala. Quem entende isso? O problema às vezes não é a fala, não é o falar, é como fala. Tem situação que se eu e você chegar e resolver, que simplesinho resolve. Mas tem situação que se a gente não souber lidar com ela, o negócio vira uma tempestade. Mas o que falta às vezes eu e você para poder resolver todo o problema? Sabedoria da parte de Deus. Amém ou não amém? Beleza, agora nós vamos ler o texto. Vai comigo no capítulo 2 de Provérbios. Eu te mostrei a parte ruim de quando não ouve a voz da sabedoria. Deixa eu ver meu tempo aqui, porque eu quero orar para você. Meu Deus do céu, já é 8h59. Vamos orar, não vai dar tempo de eu pregar para vocês mais não. Oh, meu Deus do céu. Dá para ler um textinho rapidinho aqui para a gente não ficar perdido? Amém? Você segura um pouquinho? Eu quero orar para vocês. Dá, não dá? Então vamos lá então. Meu Deus do céu. Vamos lá, ao versículo do capítulo 2. Filho meu, se aceitares o que, queridos? As minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, os meus ensinamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o que, queridos? O temor do Senhor. É o que Salomão inicia lá em Provérbios. Então entenderá o temor do Senhor e acharás o que, queridos? O conhecimento, cara, da parte de Deus. Porque o Senhor, olha que interessante que esse texto para mim ele é definitivo. Porque o texto diz, olha, porque
o Senhor, e está todo em maiúsculo, Ele dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reservará a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Fala, eu recebo, fala aí. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso ele te guardará, e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau. Quando eu e você começa a entender e ouvir a voz de Deus, parece que a sabedoria ela fala assim: vou te achar agora, vou abrir a porta para você. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu queria pregar mais um pouquinho sobre isso, mas o tempo já estourou. Quem foi abençoado? Olha, querido, deixa eu falar com você um detalhe interessante, sabe? Assim, eu queria que a partir de hoje, com base nessa palavra, eu tenho falado isso, eu acho que as pessoas não têm entendido no teor que eu quero falar. Irmãos, olha para mim que nesse momento, não se concentra não. Se beber tem uma água, não poder falar. Faz a vida de vocês, senhor, ficar mais leve, senhor. Pauta a vida de vocês em sabedoria, em conhecimento. Tem situações que acontecem, que se eu e você tiver o Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente, e você ouvindo a voz do Espírito Santo, o problema é resolvido. Tem muita situação que nós damos evasão para o diabo manifestar, para o inimigo manifestar, através de um poder. Se eu e você começar a pedir a Deus, Ele é fiel para responder as nossas orações. Essa parte vocês não ouviram não, que Deus é fiel para responder às nossas orações. Deus ele é fiel, Deus ele honra a gente. Vamos pedir a Deus sabedoria, gente. O ano de 2022 está acabando. 21 está acabando. E 2022 vai começar. Ou que não seja só um ano comum, não, só um ano que vai entrar. Que seja um ano de nova oportunidade, que seja um ano que você ingressa num curso, que seja um ano que você começa a ler um livro, que seja um ano que você começa a buscar um conhecimento, que seja um ano que você vai para uma academia malhar seu corpo também, porque é importante também, que seja um ano que você faz uma dieta, que seja um ano que você faça algo para melhorar você e não prejudicar. Eu acho que esse é o start que eu e você precisa começar o ano que vem. Mas começar, não é só preparar para o ano que vem, para ser mais um ano como foi 2021. É para ser algo diferente, gente. Gente, quem não firmou com Jesus, vamos firmar com Jesus, gente. Amém ou não amém, gente? Você já está nesse ambiente de crente. Já sabe os ditados tudo de crente. Pelo amor de Deus, moço, vamos envolver nas coisas de Deus, vamos servir a Deus de verdade. O texto diz que o start da sabedoria é entender Deus, é compreender as coisas de Deus. Quem sabe eu e você, nós estamos numa situação que nós sabemos de muita coisa. Conhecemos a palavra de Deus de cabo para frente, de capa a capa. Mas não converteu de verdade, não entregou a vida para Jesus de verdade. Se for para falar de Bíblia, acho que o diabo conhece mais que a gente, senhor. Sabe o que eu e você precisa fazer? É se entregar de verdade para o conhecimento, para a verdade, que é o próprio Deus. Se entregar de verdade para a sabedoria. Falar, Senhor, habita em mim, coloque em mim as suas palavras, lâmpada para os meus pés é as suas palavras, Senhor. É luz para o meu caminho. Sabe o que eu e você está precisando? Da palavra de Deus embutida no nosso coração. Lá dentro assim, guardado, latejando, para quando eu e você for falar uma besteira, falar um palavrão, a palavra de Deus vem assim à tona, na hora, te repreende. Para quando eu e você for entrar numa furada, numa decisão ruim, a palavra de Deus seja latente para falar assim, meu filho, não vai isso não. Eu vou orar com você, na verdade, cadê os obreiros? Cadê os obreiros que fazem parte do ministério? Vem cá, vocês tudo. Se tiver de terno, não tem problema. Bora, gente, os obreiros, gente. Os obreiros, as obreiras. Sobe aí para o altar, vem cá, todo mundo aqui. Reúne aí. Faz aí uma oração vocês aí primeiro. Feche os seus olhos aí, querido. Faz uma oração vocês junto ali. Antes de orar pelo pessoal. Depois pega o óleo de unção, unge as mãos aí. Feche os seus olhos aí onde você se encontra agora. Eu quero que você comece a pedir a Deus para que o Espírito Santo dele te visite agora aí.
Você que é crente, você sabe que isso pode acontecer. O Espírito Santo, ele visita a gente, ele fala com a gente. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não vou orar nesse momento, não. Eu quero ouvir a sua voz, a sua oração pessoal. Eu quero ouvir o sussurro da igreja orando, pedindo a Deus: Senhor, me visita nesse momento. Fala comigo. O que o Senhor quer que eu peça? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a direção que o Senhor tem para mim? Porque o barco, não sou eu que estou dirigindo, não sou eu que estou navegando com ele, é o Senhor. O Senhor está na direção dele. O Senhor está na direção da minha vida. Eu estou pautado pela sua direção. O que o Senhor quer de mim aqui hoje? O Senhor quer que eu mude a minha história? O Senhor quer que eu vista diferente? O Senhor quer que eu comporte diferente? O Senhor quer que eu pense diferente? O Senhor quer que eu tome as decisões de forma diferente? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual que é o seu desejo para mim, Senhor? Hoje eu não estou preocupado em perguntar o que eu quero para o Senhor. Eu estou preocupado em saber o que o Senhor quer para mim. A minha intenção hoje é ouvir a sua voz, a voz da sabedoria. Eu preciso, Senhor, fazer a minha vida ficar mais leve. Eu quero resolver os problemas de forma mais simples. Eu não quero complicar, eu quero facilitar as coisas. Você que orou agora, eu queria que todo mundo que orou viesse aqui na frente. Os obreiros aqui, eles vão ministrar da parte de Deus sabedoria na sua vida, amém? Vem aqui na frente. Eu quero que vocês orem por eles, pelo pessoal que vai vir aqui na frente, ministrando sabedoria, pedindo Deus sabedoria na vida deles, conhecimento, direcionamento de Deus. E aí o Ministério de Louvor nos conduza num louvor. Tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente deste Deus? Não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a Nós te exaltamos esta noite, Jesus. Reconhecemos que o Senhor, o teu toque, a tua direção, as tuas palavras são as melhores palavras que eu preciso ouvir. Dá para o teu povo, Senhor, conhecimento. Dá para o teu povo ousadia. Dá para o teu povo sabedoria da parte do Espírito Santo. Nós pedimos essa noite, Pai, ministra em nós a unção, o direcionamento, a tua palavra. Ó profundidade das riquezas, Em nome de Jesus. tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus? Não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, São todas as são coisas. todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, Eternamente. eternamente.
não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça nessa noite, Senhor, e pedimos aquilo que de fato é o melhor para o nosso coração: sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos preenche do teu amor, nos preenche do conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós afirmamos essas palavras, Senhor. Tua Shekinah sobre nós, Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós,
Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Amém, queridos? Olha, Mateus capítulo 21, 22 diz o seguinte, olha: e tudo o quando pedires em oração, crendo, acreditando, vocês receberão. Tudo que a gente pede, através da oração, colocando fé, nós vamos receber. Eu creio, eu acredito que hoje, nessa noite, você receberá a parte de Deus sabedoria. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que fizeram um compromisso na quinta-feira de vir aqui na frente orar por algo específico. Vem aqui na frente rapidinho para a gente orar por você. Aquele que quer começar, aquele que está num processo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o culto agora. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Espírito Santo de Deus, essas pessoas vieram aqui na frente porque elas acreditam que o teu poder, o Senhor, pode operar e responder às orações. Nós estamos aqui no lugar certo, na casa certa, com a causa certa e pedindo e clamando a pessoa certa, que é a pessoa bendita do Senhor. Nesse momento, Pai, não porque nós merecemos, não porque em nós há algo de bom. Nesse momento, Senhor, nós prontificamos aos teus pés, assim como a tua palavra nos ensina, nos humilhando diante do teu poder. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor sane todo o problema, toda a dúvida, toda a situação que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo no coração da minha irmã, qual que é o pedido do meu irmão, mas eu sei que nós estamos orando para um Deus que tudo pode resolver e responder. Nessa noite, Pai, nós colocamos aquilo que está talvez machucando o nosso coração, trazendo ansiedade aos teus pés, pedindo que, se o Senhor vê e acreditar que de fato aquilo é para nós, o Senhor responda às nossas orações, Pai. Nessa noite, Senhor, nós estamos diante de Ti, porque não existe ninguém, a medicina está aquém, abaixo do Senhor. Nós estamos no pé dos médicos, pedindo para que o médico dos médicos atenda a nossa causa e o nosso favor. Espírito Santo de Deus, nós confiamos somente em Ti, nós acreditamos somente no Teu poder, e por isso, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, responde essa causa, Pai. Responde esse problema, Senhor. Traga a solução, traga o bálsamo, que a Tua palavra apresenta, o bálsamo de Gileade, o bálsamo que traz calma, que traz cura, que traz transformação. Espírito Santo de Deus, nós confiamos somente em Ti, e por isso estamos aqui suplicando ao Senhor, responda às nossas orações em o nome de Jesus. Crendo nessa oração, fique de pé, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu não sei qual que é o desejo ou a necessidade de cada um aqui na frente, mas nós servimos um Deus, querido e querida, que tudo pode resolver e fazer. Se for conforme a vontade dEle, se lhe aprazer, Ele responde às nossas orações. Eu queria que você, a partir de hoje, começasse a aumentar a sua fé. Eu queria que a partir de hoje você começasse a fazer aquilo que um crente de verdade faz: acreditar, confiar, descansar no Senhor. Por que você está aflito? O que te incomoda? O Espírito Santo, Senhor, Ele te guardou na pandemia, Ele esteve com você. Esse mesmo Deus que esteve com você numa pandemia, na dificuldade, Ele está com você agarrado em sua mão, Senhor.
Nós servimos um Deus grande, queridos. E eu não falo isso aqui da boca para fora. Eu falo isso diante da palavra de Deus. Nós servimos um Deus que criou céus e terras. Tudo que eu e você vê, esse Deus criou. Tudo que eu e você imaginar, esse Deus criou. Nós servimos um Deus grande, Senhor. Nós servimos o Deus de Israel, mas o Deus de Lagoa da Prata, da El Shaddai também. Guarda isso no seu coração. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, que você tenha a oportunidade de experimentar da sabedoria derramada do céu sobre a sua vida, ainda nessa semana, em nome de Jesus.